Mateus capítulo 6, os versos 19 até o verso 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai amado, fala aos nossos corações, aclara o nosso entendimento, que possamos, ó Pai, ao sairmos daqui, possamos sair desejosos, ó Pai, de conhecer mais o Senhor, de buscar mais o Senhor. Obrigado, Deus, porque temos a Tua palavra, temos Teu Santo Espírito que habita em nós, temos esta oportunidade de ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Meus amados irmãos, nós começamos desde o início deste ano a falar um pouco sobre mudança, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. E no primeiro trimestre nós falamos sobre ter a mente de Cristo. Em cada exposição, trabalhando a oportunidade de poder refletir o que é ter a mente de Cristo, e o desejo do Senhor que tenhamos uma mente assim moldada, não segundo as nossas vontades, mas a vontade do Senhor. A partir do segundo trimestre, então, nós iniciamos a pensar sobre o coração. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Onde está o meu coração? Onde está o teu coração? Meus irmãos, essa é uma pergunta que ressoa do alto do Sermão do Monte. É uma pergunta que atravessa os séculos e chega até os nossos ouvidos. Onde está o meu coração? Não se trata de uma interrogação filosófica vaga, não se trata de uma curiosidade psicológica, não. É a pergunta mais urgente, mais santa que Jesus profere, uma das perguntas que nós devemos responder com urgência, tanto no passado quanto para nós hoje. Quando Jesus sobe ao monte e ele começa ali a ensinar, ele não fala sobre questões abstratas, ele fala de coração, ele fala de prioridades, ele fala do que realmente governa a nossa vida. E com a autoridade do Filho de Deus encarnado, ele nos convida, meus irmãos, e ele nos convida não meramente a analisar e ver se podemos fazer ou não, mas como a autoridade do Deus encarnado, ele nos convoca a uma mudança de vida, a uma mudança de coração. Porque é ali, meus irmãos, no coração, é onde nós encontraremos a verdadeira condição da nossa alma. Certa vez Calvino expressou num dos seus textos, e observou muito bem, ele disse que toda a vida humana é orientada por aquilo que o coração ama. É onde o amor mora, ali a vida se concentra. Não existe neutralidade. Ou servirmos ao tesouro que perece, ou o tesouro que permanece. Cristo nos coloca diante dessa escolha com urgência de quem conhece a brevidade da vida e a eternidade do destino. E é muito interessante, meus irmãos, porque nestas palavras deste servo do Senhor do passado, nós estamos hoje a pensar. Eu tenho um coração que perece, que busca um tesouro que perece, ou um coração voltado para algo que permanece? E eu gostaria, meus irmãos, de desenvolver à luz desse texto 3 grandes divisões, e cada uma delas refletindo dentro da fidelidade desse texto, buscando extrair o que Jesus disse, tanto no passado, quanto para os nossos dias. Mas antes de entrarmos na divisão desse texto, é importante situá-lo. É importante pensarmos por que Jesus diz isso, por que Jesus está reunido com os discípulos neste momento.
Meus irmãos, veja, o capítulo que nós acabamos de ler, propriamente no texto do verso 19 a 21, ele está inserido no coração do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7. O maior discurso do Novo Testamento, que poderíamos chamar de discurso ético, e não é uma ética qualquer, é a ética do reino. É como devem viver os cidadãos do reino. Jesus está sobre o monte das bem-aventuranças na Galileia, diante de uma multidão mista de discípulos e também de curiosos. E aqui no capítulo 6, que poderíamos chamar a seção central, do verso 1 ao verso 34, o Senhor Jesus trata de questões práticas, de piedade, de preocupações com os bens materiais. É interessante, meus irmãos, porque o texto que nós acabamos de ler, no verso de número 19, ele expressa uma negativa aqui que chama a atenção. Um imperativo que está de forma negativa ao afirmar: não fiqueis acumulando, ou não acumuleis para vós outros. Deixa eu perguntar para você, final do ano, quando chega o final do ano, você tem o hábito de dar aquela limpada nas gavetas, no guarda-roupa, nas coisas dentro de casa? Eu não sei se os irmãos fazem isso, todo ano eu faço. Eu não sei, brota coisas que eu achava que ia usar e não usei. Por natureza acabamos sendo um tanto quanto acumuladores. Eu descobri um hábito que eu não sei se a minha esposa não quis falar para mim, ou se ela também não sabia. Eu descobri um hábito esses dias. Eu procurei um cabo USB. E aí eu abri uma pastinha que eu tenho ali, uma maleta na minha sala. Tem muitos cabos e carregadores que nem se usa mais. E eu estou acumulando tudo aquilo. Pela cara da minha esposa, eu imagino que ela nunca quis dizer. Mas um dia eu lembro que eu salvei a Juliana quando ela precisou de um cabo para o celular dela, tá vendo? Não é tão ruim assim. Por natureza, meus irmãos, nós acabamos acumulando coisas nesta vida. É interessante porque o Senhor Jesus, ele começa afirmando essa negativa: não fiqueis acumulando, ou não acumuleis para vós outros. Jesus, ele não proíbe apenas um ato isolado de ganância, mas uma orientação de vida, um modo de ser. É interessante porque a forma do verbo aqui revela o que o Senhor já conhecia e conhece, que é o coração do homem, o coração humano. E o coração humano tem uma tendência muito profunda, meus irmãos, de construir segurança em bens visíveis e temporais. É interessante porque a palavra que aparece aqui no texto, traduzida por tesouros, era usada tanto para os baús de riquezas no passado, quanto para os próprios tesouros ou depósitos subterrâneos onde se guardavam grãos, metais, objetos de valor. No mundo que não havia, um mundo sem bancos, não havia sistema bancário, os ricos simplesmente enterravam seus tesouros. Não tinha colchão naquela época também para guardar ali, debaixo do colchão. E eles perdiam tudo quando o ladrão vinha, quando os ladrões escavavam, quando os ladrões minavam aquilo. Ou quando a traça, a ferrugem, símbolo da efemeridade, destruía. E aqui, meus irmãos, o Senhor fala ao contexto real do seu povo, de forma que ecoa até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O que você tem por seguro na sua vida? Alguém pode dizer: não, o que eu tenho por seguro é tudo que eu juntei ao longo da minha vida e economizei e eu guardei num banco. O plano Collor veio lembrando, não sei quantos mais antigos devem lembrar, no passado, algumas dificuldades que tivemos. A pandemia do tempo presente, 2019, 2020, veio para mostrar que nem tudo é tão seguro. Meus amados irmãos, mas o grande ponto é responder a pergunta: aonde eu tenho colocado o meu coração? Aonde eu tenho depositado a minha fé, o meu coração?
E digo já de início, alguém pode dizer, graças a Deus, eu não tenho tesouro nenhum. Graças a Deus, eu sou pobre de maré, eu acho que era isso. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos tesouros escondidos sem ter nada. Porque a questão que Jesus toca aqui não é apenas o acúmulo de bens, como ouro, prata. Mas a grande questão que Jesus toca aqui, meus irmãos, é onde nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança. Portanto, meus amados irmãos, há algo precioso nesse texto que eu gostaria de trazer aos irmãos. Em primeiro lugar, o perigo do tesouro terreno. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, diz o verso 19. Aqui, meus irmãos, nós temos o diagnóstico da condição humana. Veja, a primeira palavra de Jesus sobre esse tema é uma proibição. Antes de apontar o caminho correto, o Senhor, Ele denuncia o erro em que todos naturalmente tendemos a cair. Ou seja, Jesus, Ele não subestima a nossa tendência ao erro. Ele não começa com um conselho suave. Não, Ele começa, e aqui é muito interessante porque está no imperativo, Ele começa com um mandamento claro: não acumuleis tesouros na terra. Veja, meus irmãos, é possível que tenhamos aqui entre nós, se já não aconteceu com você, comigo já aconteceu, perder a noite de sono, talvez se pegar acordado às 3 horas da manhã pensando em suas finanças. Meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã? Sabe, talvez alguém já sentiu aquela ansiedade que corrói quando o extrato bancário não corresponde com as suas expectativas. Você já percebeu que trabalha mais para comprar coisas que usa menos? Sabe, meus irmãos, o grande ponto e o diagnóstico de Jesus que ele faz aqui é que o nosso coração naturalmente tende a construir seu reino aqui embaixo. Jesus não está dizendo que é proibido trabalhar. Pode trabalhar amanhã. Jesus não está dizendo que você está proibido de economizar. Pelo contrário, isso é fruto da sabedoria. Economize. Jesus não está dizendo com essas palavras, meus irmãos, que nós não podemos desfrutar do conforto que o nosso trabalho pode nos oferecer. Um trabalho honesto. Mas o que Jesus está querendo dizer então, pastor? O grande ponto, meus irmãos, é onde nós estamos construindo a nossa base, a nossa estrutura. Jonathan Edwards, um dos puritanos do passado, ele tem um tratado lindíssimo sobre os afetos religiosos. E ele escreveu que o coração não regenerado está perpetuamente em busca de segurança naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Veja, não se trata apenas de uma avareza grosseira, trata-se de uma orientação sutil, quase imperceptível. Orientação essa pela qual vamos depositando nossos afetos, nossas esperanças, nossa identidade nas coisas que o tempo destrói. Meus amados irmãos, esse texto ele aponta para a fragilidade do tesouro terreno. Jesus ele apresenta pelo menos 3 imagens poderosas da fragilidade das riquezas terrestres. Ele fala da traça, que corrói roupas, tecidos preciosos. Ele fala da ferrugem, que corrói metais, alimentos armazenados. Ele fala dos ladrões que roubam, que arrombam e roubam. E essas 3 imagens, o Senhor destrói a ilusão da segurança que o dinheiro oferece. Eu tenho acompanhado, não tão de perto, eu estou tentando evitar ver muitos noticiários, mas certamente você já deve ter escutado sobre o Banco Master. Eu nem sabia que existia esse banco até então. Agora eu sei que existe. Mas o que me deixa assustado, meus irmãos, são bilhões e bilhões ou milhões
de pessoas envolvidas na corrupção, no escândalo. E a grande pergunta que eu sempre faço é: e depois? É tão passageiro, é tão vazio. Sabe, você deve pensar, por exemplo, em tudo que está ao seu redor. Pense na traça. Pense num baú precioso, cheio de vestiduras caras, bordadas. Pense ali em roupas que os homens naquela ocasião, naquela cultura, ou as mulheres poderiam comprar, talvez gastar rios de dinheiro, colocar ali naqueles baús. E então, silenciosamente no escuro, a traça vem roendo, sem barulho, sem alarme, sem anúncio. E de repente, quando o homem ou a mulher abre o baú, tudo que havia é pó, é poeira, são fios rompidos. Ou seja, toda a riqueza que estava guardada ali foi por água abaixo. Assim é toda a riqueza que não está ancorada na eternidade. Conta-se que certa vez um fazendeiro bem-sucedido, ele que construiu uma vida inteira em torno das suas propriedades, né? E 40 anos de trabalho, de sacrifícios, de privações. Um homem que acumulou terras, gado, máquinas. Numa noite de seca, o incêndio consumiu tudo o que ele possuía em poucas horas. E quando o pastor daquela comunidade visitou aquele homem no dia seguinte, entre as cinzas, aquele homem disse, abre aspas: pastor, eu coloquei tudo aqui e aqui não ficou nada, fecha aspas. Meus irmãos, essa é a palavra de Jesus. A terra é um cofre que não tem fundo. É um cofre que não tem fundo. E o grande ponto aqui, meus irmãos, é o perigo espiritual. O perigo não está apenas no material, o perigo está no espiritual. Preste atenção, Jesus não está apenas nos dando um conselho sobre prudência financeira. Jesus não é um consultor de economia. A preocupação do Senhor é espiritual. Por isso nós temos que responder: onde está o nosso coração? O perigo do tesouro terreno não é apenas a perda material, é a perda da alma. Foi o que Jesus disse àquele homem que queria acumular muitas riquezas, ele o chama de louco. Essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem serás? Quando acumulamos, meus irmãos, tesouros na terra, estamos simultaneamente empobrecendo nossa alma diante de Deus. Ou seja, quando o nosso foco está apenas na avareza, apenas no aqui e agora, sem considerar que não somos eternos aqui. E aquele que fixa os seus pensamentos nas riquezas terrenas, torna o seu coração prisioneiro dessa terra. Sabe, meus irmãos, o tesouro terreno não é neutro. Ele captura, ele sequestra, ele promete segurança e ele entrega escravidão. E ninguém pode servir a dois senhores. O verso de número 24, se você olhar aí no texto, ele responde acerca disso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. A ideia aqui, meus irmãos, é de ser escravo, preso. O coração que serve ao dinheiro não pode servir a Deus. Não pode servir a Deus. Mas a segunda lição que a gente pode extrair desse texto, além do perigo que o tesouro terreno pode trazer ao coração do homem, é a excelência do tesouro celestial. Veja que Jesus, ele não simplesmente diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. No verso de número 20, existe aqui uma partícula, e é uma mudança de cena, mas... Ou seja, não é apenas uma proibição, é uma proibição com uma mudança de coração, com uma mudança da sua posição. E agora ele diz: mas acumulai tesouros no céu. Veja, meus irmãos, se antes o imperativo era um imperativo negativo, agora o imperativo é
positivo, ou seja, construa para a eternidade. Jesus, ele imediatamente pronuncia o mandamento positivo: acumulai tesouros no céu. E o que chama atenção aqui, meus irmãos, é que o mesmo verbo agora, ele é expresso na forma afirmativa. Jesus não nos chama a uma pobreza ascética. Jesus, ele não nos chama a uma vida, entre aspas, de alguém que pode dizer: eu sou tão simples, eu sou tão humilde, que eu tenho tanto orgulho, eu sou o mais humilde do mundo. Tem gente que pensa assim. Jesus não está dizendo que você tem que viver uma pobreza extrema para você ser salvo, como alguém pode pregar sobre isso. Não! Jesus está condicionando e chamando a riqueza verdadeira. Ele não nos pede que deixemos de investir. Ele nos pede que investamos no lugar certo. No lugar certo. Agora, o que significa acumular tesouros nos céus? Ou no céu? Ao longo, meus irmãos, de todo o Novo Testamento, essa expressão envolve a prática da generosidade com os pobres, a fidelidade na obediência a Deus, o investimento na proclamação do Evangelho e o amor exercido em nome do Senhor Jesus. Cada ato de amor genuíno, cada oração sincera, cada renúncia por aqueles que estão desvalidos, cada testemunho corajoso, tudo isso é depositado num banco que nenhuma crise pode falir. E é interessante porque nesse capítulo 6, quando Jesus fala sobre a oração, ele diz: façam, mas não com o desejo de serem vistos pelos homens. E da mesma maneira, meus irmãos, nós não devemos desejar, pela forma externa, acumular para que os outros vejam: agora eu estou bem entesourado no céu. Não, meus irmãos. Jesus está falando de um tesouro muito maior. E é interessante porque Jesus aqui, ele fundamenta o seu apelo na natureza destrutível do tesouro terreno versus a natureza imperecível do tesouro celestial no céu. Jesus diz: nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não roubam, nem minam, nem roubam. Aqui, meus irmãos, 3 negativas que formam uma muralha de proteção divina em torno do que guardamos na eternidade. Há uma profunda teologia da esperança aqui. O céu, meus amados irmãos, não é apenas um lugar para onde vamos e depois que morremos. Não, é o único lugar seguro em todo o vasto universo. Pastor R.C. Sproul, ele escreveu: o que depositamos na eternidade não está sujeito à inflação, nem à depreciação, nem ao roubo, nem à morte. É a única forma de investimento com retorno garantido pelo próprio Deus soberano. Aqui, meus irmãos, há algo que nos deve mover profundamente. Jesus, ele está chamando os seus discípulos a uma vida de uma generosidade radical. Nós não podemos nos esquecer do contexto, nós não podemos nos esquecer de tudo que está no entorno aqui. Jesus está chamando os seus discípulos a viverem esta vida com um olhar para o outro e não uma vida voltada apenas para si. Sabe, meus amados irmãos, eu dizia essa semana, quinta-feira passada, melhor dizendo, para uma irmã, o nosso grande problema não é amar a si, para depois que eu possa amar o meu próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. O grande mal da nossa era é que nós nos amamos demais, que não temos olhos para o próximo, que não conseguimos nos compadecer daqueles que estão passando por lutas, dificuldades. Veja, Jesus nos convida, meus irmãos, não a uma obrigação legalista, mas como evidência de um coração transformado. Quando amamos a Deus com todo o coração, a mão se abre naturalmente. E quando eu digo isso, meus irmãos, não é respondendo quanto isso vai me custar, ou eu não tenho nada. É entender que a sua vida deve ser um instrumento para abençoar a vida do outro. Deixa eu contar a história de um homem chamado
George Miller. Ele era um famoso educador cristão do século XIX. E ele tomou uma decisão: não aceitar salário fixo e jamais pedir dinheiro a pessoas. Ele confiava inteiramente a Deus o seu sustento, o cuidado dos orfanatos que ele dirigia lá na Inglaterra, em Bristol. E aí, meus irmãos, ao longo da sua vida, contabilizando, esse homem recebeu mais de 1,5 milhão de libras, mais ou menos aí equivale nos nossos dias, 102.758.925 reais. Eu tive que fazer o cálculo, foi difícil fazer esse cálculo, que não, o Google ajuda. Mas sabe o que responde isso, essa quantia de dinheiro enorme a serviço do reino? Responde aquilo que nós devemos ter como foco: nunca por iniciativa humana, mas sempre por providência divina. Sabe, este homem, ao morrer, as suas posses pessoais, que eram avaliadas em apenas algumas libras, respondia muito mais do que o dinheiro que os homens podem ver. É o tesouro imenso que estava guardado a ele no céu, e a pérola de grande valor que ele encontrá-la, que a vida, ela deve ser gastada no Senhor, vivida no Senhor. Veja, meus irmãos, acumular tesouros no céu não é um sacrifício triste, é o investimento mais inteligente e mais gratificante que um filho de Deus pode fazer. É trocar o que passa pelo que permanece, é trocar o que decai pelo que dura para sempre, é trocar a ansiedade terrena pela paz celestial. É poder dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Meus amados, eu tenho grande dificuldade com algumas frases que se tornam quase que versículos para alguns. E eu digo porque às vezes algumas frases, e me perdoe se você já tiver um adesivo desse no seu carro, eu não vi se algum membro da igreja, algum visitante tem, então não é uma crítica diretamente a você. Mas geralmente a gente ouve às vezes pessoas colocarem, e não tem nenhum problema se você colocar esse adesivo no seu carro, dizendo assim: foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. E amém, eu creio nisso, que foi Deus que me deu. Tudo vem das mãos dele. Mas se a partir do momento que eu reconheço que foi Deus que me deu, e eu vejo o meu irmão passar por necessidades e fecho minhas mãos em momentos de aflição, de luta, a que Deus eu estou servindo? A que reino eu estou servindo? Sabe, eu comentei certa vez com os irmãos do louvor que eu estou feliz de não estar mais cantando uma música que se cantava tanto no passado, muito bonita, mas que é muito perigosa. Sonda-me, ó Deus. Porque há um dado momento que diz na canção: em qualquer hora, em qualquer lugar, usa-me. Mas quando Deus quer usar, eu digo: Senhor, agora não, estou ocupado. Meus amados irmãos, há um aspecto positivo aqui no texto, quando o Senhor Jesus diz: ajuntai tesouros nos céus, é para você olhar para a sua vida como uma poupança espiritual que Deus tem prazer de abençoar, e que você tem prazer de abençoar a vida do outro. Ninguém precisa tirar fotos e ver, simplesmente faça, para que a glória seja do Senhor. Mas ainda o texto aponta para uma terceira e última lição, que é a revelação do verdadeiro coração. O versículo de número 21, se você olhar aí na sua Bíblia, diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus amados, eu poderia dizer que o verso 21 é como que o cerne, o centro aqui dessa perícope, dessa parte do texto, desse bloco de texto, porque a pérola aqui envolve toda a exortação, o tesouro aqui. A ideia do texto é que o coração segue o tesouro.
E aqui, meus irmãos, Jesus revela um mecanismo interno que governa a vida humana. O coração segue o tesouro, e não o contrário. O coração não precede o investimento, ele segue o investimento. É onde você coloca o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia, a sua atenção, aí estará o seu coração. É interessante porque a palavra traduzida aqui por coração, no pensamento hebraico e também do Novo Testamento, não é apenas a sede das emoções, como nós costumeiramente ouvimos, mas é o centro da pessoa humana, a vontade, o intelecto, as afeições, a identidade. O coração na Bíblia é o que você realmente é quando ninguém está olhando. É o seu eu mais profundo. Portanto, meus irmãos, quando Jesus diz que o coração segue o tesouro, aí onde está o teu coração, está o teu tesouro, ele está dizendo algo que deveria mudar radicalmente a nossa maneira de nos portarmos. Porque você pode descobrir quem realmente você é observando aonde você investe. Não o que você diz sobre si, não o que você pensa sobre si, mas aonde vai o seu tempo, aonde vai toda a sua atenção, aonde vai o seu afeto, aonde vai o seu coração. E antes que alguém olhe para esse texto, querendo dizer que esse coração, ou que esse texto fala sobre dinheiro, sobre riquezas, de fato ele fala. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Ele está falando da profundidade, ele está falando do coração, é o diagnóstico espiritual pelo uso de tudo que Deus tem me dado. Irmãos, o princípio, ele funciona como um raio-x espiritual. Nós temos que nos perguntar nessa noite e examinar a nossa agenda, onde vai a maior parte do nosso tempo. Você precisa examinar, por exemplo, o seu extrato bancário, e não estou dizendo para trazer suas riquezas para a igreja, não. Cada um sabe das suas responsabilidades, é onde você tem gastado a sua vida, acumulando coisas. Para onde fluem os seus sonhos, os seus planos, a sua aspiração, o que você almeja com mais intensidade? E essas perguntas não são invasivas, são pastorais. São exatamente as perguntas que o médico da alma precisa fazer, que o Senhor Jesus faz a cada um de nós, aonde eu tenho gastado a minha vida. Me permita dar apenas uma contribuição para mostrar o quão nós perdemos um tempo precioso. Essa semana, eu esqueço que domingo é o primeiro dia da semana passada, na quarta-feira, eu tive que extrair o siso e cheguei em casa umas 7h30, 8 horas, coisa que raramente eu faria, né? E sentamos na sala, eu, minha esposa, a família, a Nathalie estava na faculdade e coloquei uma série e comecei a assistir uma série. Passou 1 hora, 2 horas mais ou menos, 2h30. Ok, desligamos a TV, fomos comer um lanchinho para dormir, ou quase dormir, e algo me incomodou profundamente, que eu disse para minha esposa, talvez no dia seguinte, se ela vai se lembrar. Eu disse: meu amor, não tem nenhum problema a gente assistir uma série. A gente só tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos permitindo que os nossos olhos contemplem. Mas nós perdemos um tempo precioso de leitura da palavra. Irmãos, eu não estou dizendo isso para me colocar como vítima ou colocar como algo que deve ser levado em grande consideração. Eu só estou dizendo, meus irmãos, o quanto que é fácil para nós perdermos tempo precioso. Sabe, certa vez um pastor lhe conta que ao visitar um membro de sua igreja, de sua congregação, esse membro vivia afirmando que ele tinha muito pouco dinheiro.
muito pouco dinheiro para poder ajudar na obra da igreja. E aí quando o pastor entrou na casa desse irmão, ele percebeu que tinha uma televisão, que tinha um sistema de som, que tinha equipamentos, que tinha um monte de coisas. É pecado ter tudo isso? Não. Mas qual que é o grande ponto? O pastor, com amor, com cuidado pastoral, ele disse para esse irmão: meu irmão, o seu problema não é que você não tem dinheiro. O seu problema é que você tem colocado o seu coração e os seus olhos no lugar errado. Sabe, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós temos olhado para a vida do outro pela janela das redes sociais e nos sentimos extremamente tristes. Eu não consegui viajar para tal lugar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Mas para pensar. Aquilo que Deus já fez na sua vida, onde Deus te colocou como embaixador do reino. Veja, meus irmãos, o que nós temos ao longo desse texto é a necessidade de um novo coração. E aqui nós chegamos ao ponto mais profundo, mais urgente de toda a exposição. Se o coração ele segue naturalmente o tesouro que está enterrado, então a Escritura ela confirma isso, o nosso coração é enganoso. O problema não é apenas do comportamento. O problema é do coração, é um coração que precisa ser transformado, porque o coração novo não pode ser fabricado por um esforço humano. É obra do Senhor, é obra do Espírito Santo. Agora, a boa notícia, meus amados, é que Deus promete, por meio do profeta Ezequiel, nos dar um coração novo. Ele diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirareis de dentro de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma lista de técnicas para melhoramento do coração antigo, não, é a promessa de um coração completamente novo, um coração regenerado, transformado. E quando o Espírito Santo regenera um coração, esse coração começa a amar o que Deus ama. Começa a valorizar o que o céu valoriza. Começa a soltar as coisas que o mundo oferece e agora abraça aquilo que é eterno. Não por obrigação, não para ser visto pelos homens, mas por amor. Não por lei, mas por graça. Veja, meu irmão, minha irmã, eu tenho que bater nessa tecla novamente, eu não estou dizendo para você que ao sair deste culto, você não deve sair daqui e ir comer um lanche, ou jantar com a sua família em algum lugar, ou durante a semana investir nos seus negócios. Não, não é isso. O meu grande ponto aqui nessa noite, meus irmãos, é o que nós temos experimentado como prioridade na nossa vida. O meu tempo, onde eu tenho me gastado, meus recursos. Há tantas vidas, meus irmãos, que precisam ouvir do Evangelho. Há tantas almas sedentas. E nós precisamos, meus irmãos, entender que Jesus é o nosso supremo tesouro. Eu quero terminar com uma pergunta inicial. O que está no teu coração? O que tem governado a sua vida? Quem governa você? Onde está o seu coração? Se houvesse uma câmera que filmasse os últimos 5 anos da sua vida, o que você priorizou? Onde você gastou seus recursos? Pelo que você acordou animado pela manhã? O que você perdeu noites de sono? O que essa câmera, o que essa filmadora revelaria aonde está o seu tesouro? Porque talvez hoje, ao sair daqui, você pode ser que chegue em casa e fique extremamente preocupado com as coisas que você tem que resolver ao longo dessa semana. Mas talvez você pode sair daqui nessa noite não olhando para aquilo que é perecível,
mas olhando para aquilo que é eterno. Sim, nós vamos ter que trabalhar ao longo da semana e resolver nossos problemas, nossas dificuldades. Mas, meus amados irmãos, o maior tesouro de todo o universo não é nada que possamos acumular. É alguém que veio até nós. É Jesus Cristo. É o Filho de Deus. É o tesouro escondido no campo, conforme Mateus 13, verso 44. É aquele que afirma que aquele que o encontra vende tudo e tem alegria, não por obrigação, mas por ter a Ele. É aquele, como o apóstolo Paulo diz, eu considerei tudo como nada. E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele estava na prisão. E ele disse, eu considerei tudo como perda, pela sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso não é legalismo. Isso não é moralismo. Isso é um coração de um homem que encontrou o verdadeiro tesouro e descobriu que diante dele, tudo mais perde o brilho. Eu gostei dessa frase do Thomas Shelby. E diz assim, o coração não abandona um amor inferior por meio da força da vontade, mas por meio de um amor superior que o expulsa. Ou seja, meus irmãos, existe um poder expulsivo de um novo afeto. Quando você passa a amar mais a Deus, quando você passa a amar mais e conhecer mais o Senhor Jesus, você começa dia a dia a perder o amor por este mundo, a perder o encanto por coisas tão passageiras. Certa vez, o reverendo Jair, pastor da Central de São Carlos, pregando aqui na nossa igreja, disse, que o dinheiro é um bom servo e um péssimo senhor. O problema não é ir trabalhar amanhã. O problema não é você investir o que você tem, seja muito ou pouco. O problema é onde você tem colocado a sua confiança, o seu coração. E se tudo isso for tirado, aonde está o seu coração? Aonde você tem colocado a sua esperança? Mude seu coração, ou melhor dizendo, deixe o Senhor mudar o seu coração, e Ele muda o coração, e certamente você mudará as suas atitudes, seu foco. Então não perde uma noite de sono não fique extremamente preocupado. O Senhor aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Não fique extremamente preocupado essa noite, tomado pela ansiedade, sabendo que Deus está cuidando das coisas mais efêmeras, mais simples desta vida. Trabalhe muito, invista, mas tenha um olhar para o outro, como Cristo amou e se entregou. Não focando nos tesouros aqui, mas focando no tesouro celestial, que não pode ser roubado, que não pode ser tirado de nós. Que nessa noite você saia compromissado essa semana a ter mais tempo com Deus. Faça uma lista. Onde eu tenho gastado a maior parte dos meus recursos? E não é só financeiro. A minha vida, o que eu tenho gastado? Será que às vezes eu estou ali nos feeds, é feed que fala? É isso, Vai rolando a página aqui, tempo precioso, você sabe que tem um recurso que mostra quanto tempo você passa nas redes, nas notícias. Não jogue fora seu celular, não desligue a televisão, não, ou melhor dizendo, não queime a televisão, não. Só coloque ela no lugar devido e o seu coração no centro da vontade do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Palavra essa que nos confronta. Palavra que vai no mais profundo do nosso ser. Ó Deus, e quantas vezes meu coração é inquieto, Senhor. Mesmo já tendo entregado a minha vida a Ti, mesmo buscando o Senhor, ainda é pouco.
diante da grandiosidade do Senhor. Visita aqui os corações, a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Modela o nosso modo de pensar, o mais profundo do nosso ser, e que possamos responder, ó Pai, que o nosso coração está firmado num tesouro que não pode ser roubado de nós, que não são coisas, que não são bens, mas é uma única pessoa, é o Deus encarnado, é o Cristo ressurreto, é aquele que nos conduz pelos portais eternos. Louvamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, meus amados irmãos, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados, Deus os abençoe.